TV Serpente é um oferecimento de Pro Saúde, Creatina Awis, Copavel, Eucatur, Fósforo 500, Globo Aves, Irani Supermercados, John Deere MA Máquinas, Cressol, Mantovani Loteamentos, Marinas do Iguaçu, Mundial Terceirização, Portinha Atacadista, Procardio, Saara Combustíveis, Cievex, Saraiva de Resende Construtora, T2D Investimentos, Unimed Cascavel, Dipelnet e BK Container. Olá para você, torcedor aurinegro, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast da Serpente. Falamos diretamente aqui com dois convidados especiais hoje nesse retorno do podcast. Estou recebendo aqui o técnico do Cascavel Sub-20, César Bueno. Um grande abraço para você. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no podcast da Serpente. O prazer é todo meu. Bem bacana estar aqui. E que bom, vamos falar de Cascavel, vamos falar de futebol, só coisa boa. Isso sim é que é bom demais. Pela primeira vez, Leandro Miller, 3 anos de Cascavel, nosso querido Leandro Sassá. Grande abraço, Leandro. Que prazer tê-lo aqui pela primeira vez. Que isso, prazer é todo meu, Rato. Obrigado aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí da minha passada por aqui. Sassá passou aqui pelo Cascavel por 3 anos, na base, foi pro Palmeiras, está no futebol europeu. Daqui a pouquinho ele fala mais sobre a sua carreira. Garoto, apenas 19 anos, bom de bola, começou aqui, se destacou, foi pro Verdão. Que maravilha quando acontece isso, né, professor César? O Sassá eu acho que é um case de sucesso que a gente tenta reproduzir todos os dias aqui, vários Sassás, né? Que é um case que começou aqui nas categorias menores, foi andando, teve a negociação com o Palmeiras e hoje já está na Europa, ou seja, atingiu o objetivo que a gente tanto almeja aqui dentro do Cascavel, que é pegar esses jogadores de base e transformar eles em jogadores de futebol, viver do futebol. E o case do Sassá é mais um case de sucesso que a gente tem aqui dentro. Perfeitamente. Teremos outros grandes nomes que nós vamos destacar aqui também no nosso podcast de hoje. Mas, Sassá, eu falei 19 aninhos, né? Parece tanto, mas é tão pouco ainda, né? Mas você já está no futebol europeu. Mas primeiro eu gostaria de saber como que você chegou aqui na Serpente Aurinegra. Você é cascavelense da Gema ou é da Clara? Sim, cascavelense. Nascido em Cascavel? Nascido e criado em Cascavel, né? Mas eu cheguei no Cascavel com apenas 15 anos. Participava da escolinha aqui da cidade. Aí precisou de um goleiro no Sub-20. À época só tinha Sub-20. Aí os pessoal tava captando e falou, precisamos de um goleiro. Aí foi que chamaram eu pra vir e eu acabei indo bem no treino e a partir disso nunca mais saí. Você veio com 15 anos já pro Sub-20? Treinei com Sub-20. Já deu esse jump então? Sim. Como é que surgiu essa vontade de ser goleiro? Porque às vezes, né, professor César, forma-se o time lá, 11 jogadores, 10 jogadores. O menos ruim na linha, ou o piorzinho na linha, vai pro gol, você vai pro gol. Foi mais ou menos assim que foi contigo ou não? Mas eu fui mais um pouquinho por causa do meu pai. Meu pai jogava no gol e eu vi muito ele. Aí que foi que eu... Mas o teu pai, fala o nome do teu pai pra nós. É o Sassá pai, né? Sassá, Mas eu, pelo que eu lembro dele jogando, ele não era tão bom quanto você. Ele pegava muito. Sim. Mas você tá sempre no nível maior que ele. Então, eu consegui chegar no nível um pouquinho melhor que ele, né? Um pouco melhor não, muito melhor que ele. Muito melhor, de grande passagem. Sassá, grande figura, paizão aqui do nosso Leandro Sassá. Grande abraço para você, sei que está acompanhando a gente também. Tá, com 15 anos chegou aqui no Cascavel, se destacou, foi pro Sub-20. E como é que você se sentiu sendo um garoto ainda? Comparando, né, professor, que tem no Sub-20, você pode ter todas as idades, mas menos acima de 21, né? De 20. De 20. Mas dá para jogar de 15 tranquilo. É uma responsabilidade maior, assim, para um garoto que nem esse, nesse caso, César? Na verdade, assim, a situação do Sassá era um momento diferente do clube também, né? Era um momento onde o clube estava começando uma estruturação de categoria de base. Hoje um caso como o do Sassá já começaria no Sub-15 mesmo. Nós temos essa categoria, temos hoje até de Sub-11. Então, isso mostra também quanto o clube também evoluiu, né? Como o clube já andou para frente. O Sassá
há 4 anos atrás, chegou aqui, não tinha a categoria dele, ele teve que já dar o salto já para o sub-20. Hoje nós já temos ou conseguimos atender todas essas idades, e daí faz um processo, porque o Sassá foi um caso extraordinário. Um menino de 15 anos chegar e conseguir postular no sub-20. É muita responsabilidade, como você falou, a maturação até biológica é totalmente diferente. Mas hoje nós conseguimos dar um subsídio melhor, né? Um treinamento melhor para que vários Sassás vão acontecendo aí na sequência. Isso é verdade, até porque o Sérgio lembrou bem que nós temos então aqui o sub-15, sub-17, sub-20, que são as categorias, mas no projeto Talento de Jesus, que é a Menina dos Olhos, estamos mais de 20 cidades, né, com o projeto Talento de Jesus, faz ali sub-9, sub-11, sub-13, já englobado tudo aqui na base do clube, né, professor? Isso daí foi um trabalho que esse ano a gente conseguiu, na verdade já aconteceu ano passado, mas a gente consolidou isso esse ano. Hoje nós temos todas essas categorias menores jogando campeonatos dessas categorias menores, e nós já vemos muitos jogadores de potencial nessas categorias. Então eu acho que esse podcast daqui uns 6, 7 anos vamos estar falando do menino que chegou aqui no sub-11. Verdade. E esse, na verdade, é o intuito do clube, né? Não só o futebol em si, mas a formação do cidadão. E a gente está conseguindo fazer isso através do Talento de Jesus e também conseguindo com jogadores como o Sassá que chegam no profissional. E olha aí, nós temos um pouco de imagens do nosso projeto Talento de Jesus, que engloba aí essas categorias que nós falamos, meninos e meninas. E é um projeto maravilhoso que a diretoria fez, começando em Nova Prata do Iguaçu, que foi a primeira cidade, e hoje espalhada em mais de 20 municípios do nosso região oeste do Paraná. Sassá, e daí fez grandes campeonatos, né? Você ajudou o Cascavel a conquistar a vaga para a Copinha São Paulo ou não? Eu cheguei, comecei o campeonato, Ajudou muito, viu? Ele está sendo modesto, ajudou muito. Eu estive um pouco aqui com eles aqui no começo do campeonato, até a primeira fase eu fiquei, né? A segunda fase você jogou? A segunda fase você jogou segunda também. Fase, e daí fui pro Palmeiras. Porque daí foi no ano passado, né? Isso. O ano passado o Cascavel ficou na 3ª colocação, né, professor? Isso. Garantindo vaga daquele campeonato que nós tínhamos 24 clubes, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar do Paranaense também, sub-20, que foi mudado então a maneira e o formato, o regulamento para essa temporada. Sassá, daí fez esse grande trabalho, ajudando em muito, como o professor César falou, e se o teu técnico está falando que jogou muito, é porque jogou mesmo. Jogou muito. Como é que foi essa ida para o Verdão? Foi uma experiência melhor possível, né? Como era o time do coração, né? Você torce pro Palmeiras? Eu sabia que seu pai era Sassá também, era palmeirense. Então, daí acabei indo pro time do coração, realizei um sonho de criança. Ficou lá quanto tempo? Fiquei lá 8 meses. A imagem aí com a camisa do Palmeiras. Chegou a fazer alguns jogos lá? Cheguei, joguei 3 jogos por lá. Joguei 2, na verdade, não, deu 5 jogos. 3 aqui no Brasil e joguei 2 no México. A gente foi numa competição no México, eu joguei lá. Esses 3 jogos no Brasil, foi pro qual? Paulista, Levou gol? Como é que foi? Tomei, acho que 2 gols, mas fui bem. E aí esse troféu? Foi campeão brasileiro. Campeão brasileiro da categoria? Sub-20. Sub-20? E esse troféu aí? É do título? É. Ah, tá. Não foi como goleiro menos vazado, não. O Man of Match, como é que é? Match of Match, como é que é? O homem do jogo. Não. Man of Match, né? O homem do jogo. Não. E quem que te levou pro Palmeiras, meu querido? Quem me levou pro Lembra? Palmeiras? Aí eu pensei que ele ia falar, foi meu pai, não fomos de carro. Fui de avião. Não, quem me levou pro Palmeiras foi... Foi o teu trabalho aqui realizado, meu trabalho né? aqui realizado e com a ajuda dos meus empresários também. Tá, e agora você está no futebol europeu, mais precisamente em Portugal. Isso. Você faz parte lá do Sub-19, da equipe do Ponta Delgada. Isso. Como que é o nome do time lá? Santa Clara. Santa Clara. Isso. E é na Ilha dos Açores. Dos Açores, Isso. em Ponta Delgada. Isso. É o time da primeira divisão lá? Primeira liga. E me disseram que o proprietário lá é um brasileiro? Isso. É um Bruno Vicentim, de Minas Gerais. Ele que é o dono, então, do Santa Clara.
Além de você, tem outros jogadores brasileiros lá na tua categoria? Lá tem bastante brasileiro, é um time que gosta muito de brasileiro. Tem. Por ele ser o dono do time e é do Brasil, ele prioriza mais os brasileiros ou não tem nada a Então, ver? ele falou numa reportagem que ele gosta muito de brasileiro lá, porque lá tem a taxa é mais alta, assim, de estrangeiro que pode ir ao clube. Ah, tá. E você fez quantos jogos lá com Santa Clara? Santa Clara eu fiz 7 jogos pelo Sub-19, que a gente conseguiu acesso para a primeira divisão, que o Sub-19 era a segunda, agora subiu. Já tá na primeira, então. Primeira divisão. O time Santa Clara na primeira, o profissional, tá na primeira divisão. Na primeira, aham. Não é lá que tá jogando o Neneca, que foi nosso goleiro aqui também? Isso, Neneca tá lá também. Você conversa com ele ou não? Sim, tem troco bastante ideia com ele lá. Ele que... E agora uma pergunta que não quer calar, todo mundo tá mandando mensagem aqui. Você aprendeu a falar português? Português é a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Tem só o sotaque que muda um pouquinho, né? É isso, mas bem. Eu trouxe algumas palavras aqui, mas não vou falar, então vou deixar quieto. Porque eu queria ver se você entendia português, mas já tá sabendo falar. E como é que foi a adaptação? Tranquila, então? Muito tranquilo. Bem recepcionado bem. Sossegado. Você tá há quanto tempo lá? Tô há 5 meses já. 5 meses. Agora é folga. Férias, né? Tem contrato até quando lá? 2027. E tua pretensão? 2027 você vai estar com 21, tem mais um ano ainda de sub-19, mais um ano de sub-20? Tem mais 2 anos, que lá é sub-23, né? Não é sub-20. Lá é 19 e 23. E aí nós temos algumas imagens do Sassá, debaixo de chuva, Sassá. Lembra desse jogo aí? Sim. Foi minha estreia lá, sub-19. Contra quem? União Leiria é o nome do time. Isso na segunda divisão, porque você ajudou, né, o time a buscar. Que cidade? Oleria, isso aí? É Lisboa. Lisboa. Estádio bem bacaninha, né? E lembra o resultado do jogo? Foi 2-0 pra gente. Você gosta muito, a gente tá vendo muito aí você jogar com os pés, né? Você Sim, gosta de jogar com os pés? Muito, gosto bastante. Você se destacou aqui, né, César? Ele se destacou no Sub-20 aqui do Cascavel, jogando também muito com os pés, né? O Sassá, ele, depois que ele jogou aqui no Sub-20, no primeiro momento, ele começou a treinar como profissional. Então ele só descia pro Sub-20 para jogar. Ele treinava lá no profissional. Tanto que eu conheci, quando eu cheguei no clube, eu cheguei no profissional, eu conheci o Sassá no profissional. E depois, quando foi criada a categoria Sub-20 novamente, que me convidaram para ser treinador, daí o Sassá treinava como profissional e descia para jogar. Ele foi capitão até, meu capitão durante o Campeonato Paranaense do ano passado. E a gente fez a primeira e a segunda fase. Ele estava só nas quartas de final mesmo, que daí o Vitor que assumiu porque o Sassá acabou sendo negociado. Mas ele jogou até a segunda fase. Mas deixa eu fazer uma pergunta, você tocou no assunto aí que o Sassá estava treinando com o profissional e descia para fazer os jogos do Sub-20. Isso não atrapalha um pouquinho o entrosamento, professor? Eu acho assim, depende muito... Estou fazendo uma pergunta de leigo, né? Sim, depende muito do contexto, né, dentro do clube, e depende muito do jogador. No caso do Sassá, isso daí nunca atrapalhou, até porque a gente tem uma conexão muito forte e muito próxima do pessoal do profissional, até jogadores nossos, agora está acontecendo isso, tem muitos jogadores que estão treinando como profissional e às vezes descem, às vezes nem descem para jogar, porque estão sendo utilizados no profissional. Então é uma bagagem a mais, é uma experiência a mais, é um entendimento do vestiário que é importante no profissional, e isso fez a diferença na carreira do Sassá. Quando eu cheguei aqui, o Sassá era agora ele saindo é outro jogador. É uma maturação que ela acaba sendo acelerada por ele estar ali no ambiente de jogadores profissionais, onde a conversa é diferente, a responsabilidade é diferente, a pressão é diferente, e isso ajudou muito ele, né? Até porque a gente falou dessa maturação que ele veio do Sub-15, veio para as categorias mais avançadas, né? Também ajudou bastante nessa Sassá. Sim. Como é que você entende isso aí também? Como é que foi para você essa experiência de treinar com um profissional e depois... Eu subi muito novo profissional, né? Com 16 anos já subi. Já estava, né? Já estava treinando com eles. Então, para mim, foi uma maturação muito rápida, né? Eles maturaram muito, totalmente diferente eu acredito, dos outros moleques. E aí daí você tem essa experiência de jogar na base e ir lá treinar com o profissional. Sim. Essa questão de cobrança, essa questão toda aí, como é que você se sentia já que tinha 16 anos, né? Tá apenas 19 agora. Como é que se sentia? Se sentia pressionado ou não? Tem que acertar, porque... tem que fazer bonito? Não tanto quanto eles, né? Pela idade. Mas também senti um pouquinho impressionado, né? Porque é uma pressão
interna que tem. Com o profissional você não chegou a jogar, né? Não. Mas foi pro banco também já várias vezes, né? Já. E lá, a diferença que você entende, vamos falar até do profissional, que você acompanha bastante lá também, o Santa Clara, a diferença do futebol europeu, no caso, próprio português, né? Ou mesmo nas categorias de base, né? Que é o teu métier, no caso, por um campeonato paranaense, por exemplo. Que você teve aqui o campeonato paranaense, que é forte, que na minha opinião é forte, e lá em Portugal. O Sub-19 que a gente disputou agora não é um nível tão alto, né? Mas agora que a gente vai jogar o Sub-19 primeira divisão, acredito eu que é um bem mais elevado nível. E lá tem todas as categorias também, como tem aqui no Cascavel? Eu acredito que sim, mas que eu saiba tem o 19 e 23, as outras eu não acompanha, né? Porque a gente fala muito da importância das categorias de base, né? Em todas as vezes que eu falei de futebol, eu sempre disse, professor, que um grande clube se começa com as categorias de base. E essa preocupação que o Cascavel tem, como nós já falamos do Talento de Jesus, incorporado agora nessa temporada todas as categorias, né? Senão não tem, né? Tanto é que o cara olha assim, não, eu quero os jogadores da base para faturar, mas também municiar o time principal vindo da base. Isso daí, eu penso assim, Rato, que o oeste do Paraná precisava de uma escola de categoria de base sub-11, sub-13. A gente tem muitos clubes aí com sub-15, sub-17, mas a iniciação a gente era muito carente nessa região, muito carente. E também o que acontecia, muitos jogadores daqui da região acabavam indo para clubes distantes, que para mim, pensando agora como pai também, você acaba separando família ou mudando família de região. E o que aconteceu? Com o Cascavel agora, as crianças de 11, 13 anos não precisam sair da região para ter um bom treinamento, para ter um bom estímulo. Hoje o Cascavel já atende isso. E para o clube, por outro lado, é uma vantagem porque você começa a formar o jogador com sub-11, quando ele chegar no sub-20, ele já está muito identificado ao Cascavel. Ele tem um sentimento de pertencimento ao Cascavel. Ele vai sair. Por exemplo, o Sassá chegou aqui com 15 anos. Ele carrega o Cascavel para onde ele for. Para onde ele for. Então, eu acho muito importante essas categorias. Até eu sou suspeito para falar, porque o meu filho joga aqui no Sub-12 e ele adora. Ele adora aqui, e a região precisava muito disso. E hoje a gente já começa a identificar alguns talentos que podem daqui a pouco chegar no sub-20, chegar no profissional do Cascavel e podem atender as categorias altas. E nada melhor do que cascavelenses jogando no Cascavel. Perfeito. Pessoas do Paraná atendendo aqui a demanda do Cascavel. E a gente agora consegue oportunizar isso para a população aqui que tem da região, que às vezes era muito carente disso daí. Bem colocado, professor, por isso que eu reitero a importância do projeto Talentos de Jesus, que hoje está em mais de 20 cidades aqui da região oeste do Paraná. É isso que o professor falou. Então, o Cascavel tem a base, os garotos que se destacam vão subindo de cada categoria, vão municiando o sub-15, que é a porta de entrada, né, para o mundo profissional, digamos assim, e depois 17 e 20 e no profissional. Por isso que você falou, é muito importante. Tanto é que no Estádio Olímpico Regional a gente acompanha, sempre vem uma cidade, Marmeleiro, Anaí, Corbélia, Campina da Lagoa, sempre tem um grupo de jovens do Talento de Jesus vindo acompanhar o time. Além de fazer parte do projeto, vem assistir a equipe profissional para pegar aquele amor, né? Os futuros torcedores também, né? Hoje nós estamos criando uma cultura, né? Só que, claro, isso demanda tempo, é um processo a longo prazo. Mas hoje nós já estamos criando uma cultura de torcer pro Cascavel. Eu tenho o meu menino que é aqui do Sub-12. Ele, quando tem jogo da base aqui, ele vai acompanhar, vai com a camisa do Cascavel, já está lá participando, ele quer saber os resultados, enfim. É uma cultura. Eu falo pro meu filho que eu vejo dentro de casa, mas acontece com as outras crianças também. Né? Sem dúvida, e até porque, gente, nós temos o Sassá hoje aqui no Santa Clara, no Portugal. E o Vitor, que era reserva do Sassá, depois quando o Sassá saiu, assumiu a titularidade,
tá hoje no Red Bull, né? Red Bull Bragantino. Isso. É um outro destaque nosso, só na categoria, na posição de goleiro. Só na posição de goleiro e só agora, digamos, o Sub-20 foi criado ano passado, são 2 goleiros já em um ano, né? E já vem mais uma fornada nova aí pra frente de mais potencial. Então, o processo está entrando já num ciclo virtuoso, né? Não é o vicioso, é o virtuoso, que tem muito sucesso para acontecer. E falando na posição do Sassá ainda, hoje você também conta com 3 goleiros bons, né, professor? Tem os goleiros muito bons do Sub-20. O Thierry, que é um goleiro que tá jogando a maioria dos jogos já do Campeonato Paranaense. Temos o Diego, que jogou já um dos jogos, o Thiago e o João ainda que vão estrear no campeonato, mas a gente tem muito potencial para suceder o Sassá. Tanto o Sassá como o Vitor também, que passaram por aqui. O teu passe hoje não é mais o Cascavel, então? Não. O Cascavel tem um percentual? Tem um percentual de 30% e o resto é do Santa Cruz. E acredito que o Vitor seja assim também, né? Tem os 30%. Deve ser o mesmo. Eu não tenho muito conhecimento, mas deve ser o mesmo molde de negócio. Até porque o Cascavel agora é clube formador, né, professor? Então ele é tem a chancela da FIFA, né? Toda a negociação agora, a partir disso, sempre tem um valor que vem percentual para o Cascavel, né? E futuramente, mesmo quando o Sassá não tiver, por exemplo, esses 30%, o Cascavel negocie. Toda a negociação do Sassá ele vai ter um percentual, aí depende de anos, tem que ser calculado, que é o percentual de solidariedade. Isso, que é o clube formador. Exatamente. Que o Cascavel esse ano conseguiu então esse certificado, né? Junto à FIFA. Por isso que a gente fala da importância da categoria de base nossa aqui. Sem falar, né, do Bitelo, a gente sempre tem que falar do Bitelo, que hoje é o grande expoente, o grande nome, mas outros jogadores também já saíram daqui. Hoje, por exemplo, tem o próprio Paulo Baia, que está no Fluminense. Fez gol contra o Internacional, inclusive. Chutou de longe, fez um golaço e deve estar no Mundial de Clubes, né? Deve estar, eu não vi a relação do Fluminense, mas deve estar lá. Tem o Vitor, né? O Vitor também tá no Fluminense, que estava ano passado no profissional nosso aqui. Teve zagueiro da base que já tá no Internacional. Tem zagueiro da base, 2 meninos, que a gente brincava da questão de dupla sertaneja, tá no Coritiba também. O Berdan, que já passou por aqui. Eu vou pedir para os dois, claro. Veio uma pergunta aqui para nós. Qual a importância o Cascavel teve na sua formação, meu querido? Tanto agora, vamos pôr nas duas situações, como homem, né? E também como profissional de futebol que você quer ser ainda, né? Ainda você está na base. Qual foi a importância do Cascavel na tua formação? A importância do Cascavel na minha formação é muito grande, né? Porque eu passei 4 anos aqui, 3 anos aqui. E isso, eu acredito que eu cresci muito com o Cascavel. Por isso que o professor falou, né? Onde você vai ter que levar o Cascavel como tatuado no coração, no peito, né? Porque não tem, né, professor? Onde eu comecei a trabalhar, eu lembro muito bem, né? Porque às vezes eu também tentei ser atleta, mas aí o meu técnico no antigo Cascavel Esporte Clube falou: Rato, igual você eu tenho 3 aqui, então vou ficar com os 3 que eu já tenho, já estão treinando, você vai procurar outra coisa para fazer. E eu fui, eu acreditei. Meu pai queria me levar pro Internacional fazer teste, outros clubes. Falei, não, pai, o cara já me desiludiu, vou ficar por aqui. É mais ou menos assim. Mas a gente leva no coração a formação, né? Porque a base, um clube de futebol, nem todos podem ser jogadores de futebol. Mas o legado do Cascavel é fazer o grande cidadão, né, professor César? E isso também é muito importante num clube de futebol. Não dá para ser jogador? Não deu, mas se ajudar na criação, na formação do grande profissional, seja médico, dentista, professor ou qualquer outra profissão. Você sabe, se a gente for pensar estatisticamente, o percentual de atletas de categoria de base que não vão se tornar jogadores é muito maior do que os que vão se tornar jogador. Perfeito. Então, assim, o grande legado de um clube como o Cascavel, numa região carente de futebol, como é a região oeste do Paraná, são os valores que ele está ensinando, o cidadão que ele está formando. Então, assim, isso é algo imensurável. É algo imensurável. Que a gente tem aqui hoje, só
pensando aí rapidamente nas categorias que a gente tem aqui de base, nós temos 5 categorias. 11, 13, 15, 17 e 20. Cada uma com em torno aí de 30. Esse 30, 3 vezes 5, 150. 150 crianças. 150 crianças. Então, fora todo o pessoal que o Talento de Jesus está atendendo nesses 20 municípios. Então, assim, é um legado social que a gente não consegue nem mensurar isso daí. Fora aí os talentos que a gente ainda consegue, porque o Sassá não só está realizando um sonho dele, está se formando como cidadão, como homem, enfim, mas ele é um exemplo para os outros e ele está levando a bandeira do Cascavel onde ele for. Perfeito. Então, assim, as pessoas, esses valores, essas situações, é muito difícil de a gente avaliar. E daí, por isso que eu acho assim, as pessoas falam muito do Cascavel. O patrocinador que está aqui, ele não está patrocinando só a gente, não. É muita gente envolvida. Então, eu vejo, eu sou um cara que sou apaixonado por essa formação de cidadão. E eu vejo que a gente está contribuindo muito, está ajudando muita gente. E quando a gente vê um cara que nem o Sassá, assim, porque o Sassá, a gente fala muito do perfil dele como goleiro, mas eu conheço o Sassá bem, o Sassá é um cara espetacular, é um baita de um cidadão, que carrega o Cascavel. Então, é muito mais que um jogador, né? Exato. É muito mais que um jogador. Por isso que a gente fala, né? Não adianta só fazer a formação do jogador. O cara tem que ser profissional em tudo. E na sua conduta, principalmente. Por isso que a ação do Talento de Jesus, né, aqui no clube, ele exige várias coisas das crianças. Né? Nota boa na escola, ajudar em casa, é o corte de cabelo, é a religiosidade que tem o psicólogo Antônio que trabalha com a sua equipe toda ali, que conduz muito bem essa é a questão do talentos. Então a gente faz assim, não é só futebol. Por isso que às vezes o torcedor, às vezes, com o time profissional se irrita, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, deixar de fazer aquilo para fazer aquilo, mas não é só um time de futebol. É muito mais abrangente, gente. Por isso que eu sempre peço para os torcedores entenderem um pouquinho do que é o Futebol Clube Cascavel hoje na nossa região oeste do Paraná. Olha o que o professor César falou. Nós estamos carentes de formação de 11, 12, 13 até 14 anos de jogadores, de buscar. Mas daí o Cascavel faz isso. Está em 20 municípios aqui da região oeste, sendo central aqui em Cascavel, trazendo esses jogadores na formação e ensinando. A questão lúdica também, mas também buscando aqueles pincelar. Aquele que melhora um pouquinho em cada categoria, vai subindo e até chegar no 15, que nem eu falei, a porta da entrada. E oportuniza, por exemplo, nós temos a Copa Aurinegro, que é uma competição que envolve todos esses municípios daí, né? Do Talento de Jesus. Então junta aqui no CT, dá uma gurizada aqui jogando, é um momento bacana pra caramba, competindo, é muito legal. Então assim, o jogo do profissional no domingo à tarde, sábado à tarde, é uma ponta do clube. Exato. É uma ponta do clube importante, nós torcemos muito e está tendo sucesso, mas é uma ponta só. E a gente tá vendo aí a Copa Aurinegro, aqui no clube, aqui no CT da base, com vários clubes que vêm participando. E o que é legal também, eu até esqueci de falar que cada momento especial do ano, né? Por exemplo, uma data especial, Dia da Criança. A criança ganha presentes, e bons presentes, né? Natal ganha presente. E tem mais um, né? Páscoa. E são chocolates dados na Páscoa de altíssima qualidade, não é aquele chocolate terceira, quarta qualidade, mas sim, porque vai dar um presente bom para a garotada. Páscoa, Dia da Criança e também Natal. Então é o único clube que eu vejo que tem toda essa preocupação. Aí as imagens do CT da base aqui em Cascavel, que vai ser ampliada em breve também. Os campos já estão melhores do que essa imagem aí que nós estamos observando, né, Jackson? O Jackson Gondim, nosso coordenador, já prometeu também fazer novas imagens aqui do CT. Já vai fazer um novo vídeo, né? Tem um garoto propaganda bacana que faz também a propaganda do CT. Sabia não? Então, isso é futebol, gente. Isso não é só futebol. Isso é futebol, mas não é só futebol. E a alegria dessa garotada, né? E importante ressaltar, Rato, não é cobrado mensalidade.
isso é de graça. Muito bem lembrado. Isso é gratuito. Isso é muito legal. Isso eu acho assim, é a menina dos nossos olhos aí, né? Perfeitamente. Esse é um projeto sensacional. Ô, Sassá, de longe você acompanha a base do Cascavel ou não? Acompanho, vivo assistindo os jogos dele. É? Com certeza. Você sabe que o Cascavel Sub-15 se classificou para a próxima fase? Sub-15, 17 e 20, não? Os três, né? Os três. Você sabe contra quem o Cascavel vai jogar na Sub-15? Sub-15 não. Sub-20 é o que eu mais acompanho. Sub-15. Você tá mais ali. Não, eu tô falando assim, só pra gente mudar de assunto, que agora vamos falar um pouquinho da base, né? Que o Sub-15 acabou a primeira fase do Campeonato Paranaense. Antes de falar um pouquinho da base, você estava falando de você não ter sido jogador. Você tá com o microfone aí? Não, mas eu ponho depois. Tá. Aí o que acontece? Eles também não conseguiu ser jogador por um único motivo, ele não aguenta, tá? Esse daqui foi o resultado depois de um pique de 20 metros para pegar a entrevista coletiva do Rafa, tá? Ele deu um pique de 20 metros para pegar uma entrevista, foi assim. Beleza, Jackson. Só a bola, tá? Beleza, tô acabadinho isso aí. Eu vou explicar aqui com essa cadeira de roda para minha esposa em casa, quando tá assistindo. Não, isso aí nós levamos. O ano passado eu estava ajudando aqui na assessoria de imprensa, nós levamos jogadores para cardio, né? Uhum. Fazer os exames dos jogadores. Aí, como não tinha lugar para sentar, sentei na cadeira de rodas para descansar. Aí o Jackson Gondim, malandro que foi lá tirar foto e tá espalhando por aí. Mas tá tudo bem comigo, tá tudo certo, tô bem. Valeu, Jackson. Latrel, passa por aí. Latrel, né? Então, como eu dizia, professor, antes de ser interrompido pelo Jackson, valeu, Jackson. O Cascavel nas 3 categorias, Sassá e amigos, passou da primeira fase. O campeonato do Sub-15, o Cascavel ficou na 4ª colocação, se não me engano, do grupo B, né? E vai pegar o Curitiba. O primeiro jogo é nesse sábado, às 10 horas da manhã, no CT do Profissional. Esperamos que possa fazer uma grande campanha, né? Pega um gigante do futebol paranaense, mas tem condições, né, professor? Sim, futebol. Agora é mata-mata, né? Agora, na verdade, se afunila os campeonatos, né? Das 3 categorias. O 15 e o 17, eles têm um campeonato de um formato um pouquinho diferente. É um formato mais dividido em grupos, enfim, até chegar no mata-mata. E o Sub-20 já exatamente como profissional. Mas agora vem o mata-mata. Cada jogo na final é um detalhe, né? Um dia bom, um dia ruim faz toda a diferença num jogo desse. Eu até conversei com o técnico Fábio Rosa, que já há tempo já é o técnico do Sub-15. É enfrentar a questão do Davi e Golias. E às vezes precisa só de um golpe, né? Então o primeiro jogo vai ser aqui em Cascavel, 10 da manhã. Faço convite para você estar lá. Pode ir no CT do profissional acompanhar esse jogo, ser convidado também. Não só os familiares dos jogadores, mas você que gosta do futebol de base pode ir lá acompanhar. Já o Sub-17, que é treinado pelo Kika, ele vai até o norte do estado, vai enfrentar o Galo Maringá. O Cascavel no Sub-17 ficou na 2ª posição do grupo D. E aí então joga o primeiro jogo fora contra o Galo Maringá e retorna, aí se não me engano, sem ser nesse fim de semana, no outro, jogando em casa contra o Galo Maringá, também faz mata-mata. Já como o professor falou, o Sub-20 tem um formato diferente. No início nós falamos que no ano passado, quando o Sassá estava aqui conosco, tínhamos 24 clubes, o Cascavel ficou em terceiro, dando vaga para a Copinha São Paulo. Nesse ano mudou-se o regulamento. São 12 equipes no profissional, na primeira divisão e 12 na segunda divisão. O Cascavel está fazendo uma grande campanha sob o comando do César Bueno, está na 3ª posição hoje entre os 8 e na última rodada, nesse sábado, pega o Atlético Paranaense para finalizar. O objetivo é ir para cima do Atlético jogando em casa no Ninho da Cobra, nesse sábado às 3h30 da tarde. Você também pode ir lá acompanhar no Ninho, Teodoro Colombelli. Ou vai usar com experiência para poder já pensar no mata-mata, professor? Bom, assim, a gente, quando começou o campeonato, essa nova divisão de tabela, né, onde ficou uma Série A e Série B, o primeiro objetivo do campeonato era permanecer na Série A. Porque tem agora... Porque era uma mudança de regulamento, né? Os 12 melhores. Tem um rebaixamento, uma coisa que não existia no Sub-20, uma coisa nova. E depois de assegurado estar na Série A já pro ano que vem, classificar entre os 8.
E foi assegurado. E agora o próximo objetivo era ter ficado entre os 4. E a gente ficou em terceiro e não consegue mais ser alcançado pelo 5º. Quer dizer, mesmo, vamos supor uma suposta derrota, né? Porque até o Atlético Paranaense faz uma grande campanha, Sim. né? É o melhor time, é o primeiro colocado. Mesmo com uma derrota, então, o Cascavel permanece entre os 4. Permanece entre os 4. Que dá a vantagem de fazer o segundo jogo do mata-mata em casa. Isso, exatamente. Então, assim, a gente pode, nesse último jogo, e o Atlético já também assegurou ser primeiro. Não perde mais. Não perde mais a primeira colocação. Então nós, dependendo dos outros jogos, também do nosso jogo, nós podemos ficar entre segundo e 4º. E o objetivo da primeira fase era esse, a gente classificar para ter esse mando de jogo na volta. É um jogo difícil, né? O Atlético é o clube com maior investimento no campeonato. Vem fazendo um campeonato muito bom. Uma derrota só? Né? Uma derrota só. É o clube a ser batido, é o grande favorito da competição. Mas é um jogo para a gente também jogar. A ideia nossa talvez seja oportunizar alguns meninos, alguma minutagem ali, porque a categoria sub-20, claro que nós temos o objetivo de ser campeão, é óbvio, mas também a gente precisa oportunizar todo o nosso elenco. Então, pode ser que a gente faça alguns testes, mas a gente confia, e é por isso que os meninos estão aqui. Se não confiassem, eles não estariam aqui. E a gente vai jogar contra o Atlético, vamos ver como que a gente vai se portar. É um grande teste, é o jogo que a gente tanto espera, né? São os jogos contra Curitiba e Atlético, que são os maiores investimentos aí do Sub-20, que a gente quer muitos meninos, a cidade está com essa expectativa, ser no Ninho da Cobra é um lugar especial, né, historicamente, para a cidade. Então acho que vai ser um grande jogo, a gente torce só que não chova, que fique um dia bom para a gente poder jogar, e acho que vai ser, para quem for lá, vai assistir um grande jogo de duas equipes que estão lá nas cabeças do campeonato. Perfeitamente, né? Vai ser um grande jogo, sem dúvida alguma. Te faço uma pergunta também, César. Como nós falamos, então foi dividido esses 24 em duas divisões, A e B. O Cascavel ficou na A pela qualidade que tem, e com rebaixamento. Mesmo formato que tem no profissional paranaense. Te agradou esse modelo de campeonato ou assustou um pouquinho? Fica um nível mais alto e tudo pode acontecer num campeonato desse, né? A gente conseguiu, por nossos méritos, estar nessa última rodada teoricamente tranquilos, né? Mas a briga ali entre o 5º até o 10º, se eu não me engano, são 3 pontos. Então tudo pode acontecer. Tem time que está brigando nessa última rodada para escapar do rebaixamento e pode até classificar. Tamanho o aperto, né? O aperto e a igualdade assim, das equipes. Então eu gostei bastante porque elevou, só ficou equipes com um nível técnico muito bom. Ano passado ainda tinha equipes um pouquinho abaixo, esse ano não. Esse ano não teve goleadas no campeonato, foi todos resultados muito apertados assim, e a gente conseguiu avaliar o nosso elenco num nível mais alto, né? Que é o que a gente pretende. Só que aumentou, né? A régua está mais alta. A régua aumentou. Só para lembrar, então, os 8 que passam, o 8º contra o 1º, 2º contra o 7º e assim por diante, né? Isso. Nós podemos, ficando em 4º, você tem de cabeça mais ou menos quem que a gente pode pegar? Pelo nosso... A gente fez ali uma projeção, nós podemos pegar o Hope, que é de Curitiba, Paraná ou Curitiba. Hoje o Paraná está em 6º, Curitiba está em 5º e o Hope está em 7º. Devido ao chaveamento da última rodada, não sai desses 3 nossas quartas de final aí. Mesmo ficando em terceiro? Mesmo ficando em terceiro ou até em segundo, que a gente pode ficar em segundo, sim, ganhando o jogo, não sai desses 3 adversários. Curitiba, Paraná e Hope. O Paraná, o Cascavel ganhou. Paraná, o Cascavel ganhou. O Hope empatou aqui 3-3 em Corbélia. E semana passada perdemos para o Curitiba 2-0. Como é que você avalia o Curitiba caso você venha pegar o Curitiba no mata-mata, já que jogou semana passada? Olha, Rato, eu avalio não só o Curitiba como o Hope e o Paraná. Difícil até de você falar assim, qual que você preferia pegar. Difícil, são equipes boas e são de características diferentes. O Hope é uma equipe mais solta, que tem um ataque muito poderoso. É a equipe que derrotou o Atlético Paranaense. Única derrota, 2-1 pro Hope. Pro Hope. O
O Paraná já é um jogo mais pesado, um jogo mais físico, são jogadores eles usam muito jogadores de último ano, de categoria sub-20, então um confronto muito duro. A gente fez o jogo contra no Ninho da Cobra contra eles, foi um jogo duríssimo. E o Coritiba, tecnicamente jogadores de um nível alto, eles estavam jogando com uma equipe meio mesclada. Nesse último jogo contra a gente desceu todo mundo que estava no profissional, então eles vêm agora com muita força nessas quartas de final. Difícil escolher, né? A gente pensa muito na gente. Pensar mais nos nossos jogadores, aí, nos nossos atletas que estejam bem nessas quartas. Você viu como que são as coisas, né? Você falou que o Coritiba desceu todo mundo para jogar contra o Cascavel, né? Porque não queria perder. Da mesma forma, também o Coritiba no Sub-15, que vai pegar a equipe do Fábio Rosa, agora nesse sábado. Também eles falaram assim, nós vamos pegar e dessa vez você não vai passar por nós, porque o Cascavel teve uns êxitos contra o Coritiba que parece que o Cascavel está sempre na garganta do coxa. O Coritiba, para você ter uma ideia, o jogo é sábado, eles amanhã já estão aqui em Cascavel, vêm fazer um treino aqui, até no próprio CT, solicitaram, né? Vão treinar na sexta já aqui, então vieram 2 dias antes. 2 dias, amanhã é quinta-feira, né? Quinta-feira. Tanto que eles estão valorizando esse jogo das oitavas no Sub-15. É a força do nosso trabalho, né? Perfeito. Representado pelo cara aqui do lado. É justamente isso, né, Sassá? Uma equipe sub-15 que se preocupa tanto e vem 2 dias antes, então quer dizer que a valorização do nosso time aurinegro está forte, né? Preocupação demais eles estão, então. E é bom assim, né? E como é que você se prepara assim para um jogo? Pô, vou pegar aquele time, o Coritiba, supondo, né, que você estivesse no sub-15 hoje, como é que vai ser? Vão para cima, não vão para cima? Temos que ganhar? O time é muito forte. A gente não pode, a gente tem que colocar a gente no mesmo nível deles, então a gente tem que ir pra cima. Eu acredito nisso, a gente não pode se rebaixar o nível dos caras. Tipo, porque é o Coritiba ou é o Atlético, nós tem que jogar igual pra igual. E voltando a falar do Santa Clara, lá da Ilha dos Açores, tem passeado muito por lá também, não? Um pouquinho, só na ilha por enquanto, não cheguei a sair. Por lá, não. Por enquanto só na ilha? Saí, fui pra Lisboa, mas pra jogar só. E como é que faz? Pra sair da ilha, vocês vão de barco, vão de avião, não, vão de quê? Só avião, né? Não tem barco pra lá? 2 horas até Lisboa. Então todo avião, todo jogo você vai sair da ilha? Avião. Uhum. Então você tem mais hora de avião do que urubu de voo, né? Não é isso? Quando tem jogo durante a semana, no final de semana, a gente quer em Lisboa, é só avião, não tem outro. Que coisa, né, professor? Bacana. E outra coisa, como é que você se adaptou bem, né? Porque a língua ajuda, alguns colegas brasileiros, como a gente falou, né? O time o dono é brasileiro, prioriza alguns jogadores. A adaptação foi legal, foi tranquila? Bem tranquila, porque tinha um Neneca lá, né? Que já chegou conhecendo alguém. Conhecia ele. Aí também 2 moleques do Palmeiras que estavam comigo também já foram junto comigo. No mesmo dia a gente saiu daqui e chegamos junto lá. Então, e bate a saudade de vez em quando? De vez em quando bate, mas é o sonho, né? É o sonho, né? Tem que... são as coisas que tem que ser transpassadas, né, professor? Quer realizar um sonho, tem que passar por algumas situações que a gente não gostaria, né? Mas faz parte do o futebol. As pessoas, quando assistem na televisão, eles esquecem dessas coisas que a gente passa, né? Eu passei a mesma situação do Sassá. Teve uma época que eu fui para a Geórgia, que fica lá perto da Rússia, e fui fazer um campeonato lá e fiquei morando lá perto de 4 meses. É muito difícil, mas tá inerente à profissão, né? O futebol, ele faz isso com a gente, né? A gente sempre tá com a mala pronta, porque é verdade. O tempo todo tá viajando. E lá paga assim em reais ou paga em euros? Euro. Presta 1.000 aí, cara. Voltou com a mala cheia já, né? Eu sei que você tá com o dinheiro, presta 1.000 aí. Mas não R$1.000, 1.000 euros. Pode ser ou não? Você não vai perguntar? O quê? As palavras de Portugal? Não vou, não. Tem que. Não. Pode. Não, eu vou deixar quieto, porque as palavras que eu ia perguntar são algumas coisas assim, né? Mas não, tranquilo. O cacetinho tem, né? Tem. O que é o cacetinho lá? Você não... Hã? E uma bicha? Já entrou numa bicha lá? Você já entrou numa bicha lá? Sei o que é isso, não. Não tomou uma pica lá também, não? Tá amarrado. Não, a bicha é aquelas filas. A bicha é fila, né? Como aqui tem fila, né? Pra entrar no aeroporto, que você vai pegar a mala, vai pegar o avião, você tem que entrar numa bicha, que é a fila. Né? E o resto é... Pica tem questão.
E a pica é a injeção, que você deve ter tomado lá para Covid. Não tomei nada, não. Não? Tomou na pica? Nada, não. Então tá bom, né, professor? Sassá, então contrato até 2027? Isso, 2027. E tá lá faceiro. Muito. Não quer sair de lá ou qual é a pretensão? Por enquanto não, tô feliz lá. Tá estudando ou não precisa estudar? Não, já terminei de Já estudar. terminou? Só Já. estudando os adversários. Ô Sassá, queremos te agradecer imensamente a sua participação aqui, pela primeira vez no podcast. A gente que acompanhou, já narrei alguns jogos teus, nenhum peru, se não me engano, né? Graças a Deus. E só defesas boas, né? Defendeu, Sassá! Lá você é conhecido como Sassá. Sassá. E você escolheu? Começou aqui e foi pra lá. E aqui a gente mudava um pouco para Sassá, Leandro. Leandro Sassá, Leandro e tal, né? Mais tranquilo. Mas que Deus te ilumine sempre, que leve o Cascavel no coração. Como a gente falou, né, professor? Está servindo de exemplo já para essa garotada. Olha, tem o Sassá lá em Portugal, tem o Vitor no Red Bull, tem o Bittel lá na Rússia, né? Então a gente fica feliz da vida, né? Com um representante que nem o Sassá. E como você falou, não é só um grande profissional, um grande homem também. O Sassá é um cara... Por isso que foi meu capitão. Olha, viu? Por isso foi capitão. E eu desejo toda a sorte do mundo. É mais do que um atleta, é um amigo nosso. E é muito merecedor do que tudo que está acontecendo com ele. E é um baita de um goleiro também. Então, tá tudo certo. É só botar aí no piloto automático que já deu certo. Só caminhar, rumo em frente. Mas aquele Milão depois se me empresta. Não, brincadeiras à parte, Sassá. Que Deus te abençoe mesmo. Amém, amém. E obrigado por estar conosco aí. Obrigado também pelo convite. Tamo junto sempre. Sempre. O professor César, desejar então mais sucesso, né? Nesse fim de carreira aí de campeonato paranaense, carreira modo Z. Mas antes de finalizar, só queria que o senhor explicasse o seguinte. Porque o todo objetivo é ficar entre os 4 até para buscar uma Taça São Paulo de Futebol Júnior. Como é que tá a regra hoje? Porque eu sei que o Atletiba, a dupla Atletiba, já tem vaga garantida na Copa São Paulo de 2026? O estado do Paraná, ele tem 4 vagas. 4 vagas. Só que 2 a federação já automaticamente acede para a dupla Atletiba. A paulista ou a nossa? A nossa. A nossa escolheu já a dupla Atletiba, independente do local que eles fiquem no campeonato. Se eles ficarem em 7º ou 8º, que já estão classificados, não tem problema, já é deles. Então daí acabam sobrando 2 vagas. Daí pra gente ir, nós temos que ficar em 2º e 1º, ou 1º ou 2º? Se eles não tiverem lá. Entre os 4, né? Exatamente. Se eles estiverem entre os 4, nós temos que ficar no mínimo 3º ou 4º. Exatamente. E dá? Dá, tem que dar, né? Tem que dar. E assim, a nossa campanha demonstra isso, né? Eu acredito até que a gente pode conseguir algo maior até. Claro, agora vai chegar as 8 equipes, o mata-mata, é aquilo que a gente estava falando. Um dia bom, um dia ruim vai fazer toda a diferença, né? Mas a gente tem que acreditar, nós temos aí jogadores de qualidade, demonstraram isso, estão fazendo um baita campeonato. Só é aquela história que todo mundo reclama do campeonato ponto corrido, né? E agora chega o mata-mata, uma campanha inteira vai ser decidida em um jogo. Pois é, mas faz parte, né? Estamos aí para esse desafio. César, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui e desejar todo o sucesso, né? Porque sorte não vem. Tem que trabalhar bastante, né, para poder alcançar os objetivos e representando cada vez melhor ainda a nossa categoria de base e principalmente o nosso Cascavel. Eu agradeço, é uma satisfação sempre estar aqui. Sempre que precisarem é só chamar que eu venho correndo. Legal demais. Estivemos aqui com o Leandro Sassá, goleirão lá do Santa Clara, lá de Portugal, da base, cria da base aqui, Piá do Ninho, com o professor César, com direção de imagens da Malu Pereira, coordenação do Jackson Gondim. Eu sou Vanderlei Luiz Rato, vamos encerrando mais um podcast e estaremos em breve juntos aqui na TV Serpente, FC Cascavel TV. Forte abraço, faça uma atividade física, seja feliz e divirta-se. TV Serpente é um oferecimento de Pro Saúde, Creatina Awis, Copavel, Eucatur, Fósforo 500, Globo Aves, Irani Supermercados, John Deere MA Máquinas, Cressol, Mantovani Loteamentos, Marinas do Iguaçu, Mundial Terceirização, Portinha Atacadista, Procardio, Saara Combustíveis, Cievex, Saraiva de Resende Construtora, T2D Investimentos, Unimed Cascavel, Dipelnet e BK Container.